Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live, uma prosa com o autor. Em especial com uma autora, Nilma Boechat, que já esteve conosco ano passado. Vamos relembrar um pouquinho, né, do que a gente conversou, porque da outra vez ela estava, na verdade, divulgando o primeiro livro dela, né, Coração Verde. Onde a temática, né, ela direcionou todos os nossos olhares, né, e chamou atenção para a floresta amazônica. E hoje, em especial, nós vamos abordar seu segundo livro, né, que foi lançado agora no início do ano, né? Então, Nilma sempre ligada e preocupada com o meio ambiente e com a preservação, né? Não podia ser diferente em seu segundo livro, onde ela traz de novo, né, reafirma esta preocupação e esse carinho que ela tem com a natureza, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história, né, do livro em que ela aborda, que ela homenageia, né, um menino que tem bastante história aí e que está fazendo as coisas acontecerem, né? Esse segundo livro dela é um livro infantil, aonde ela vai trazer aí para gente a história do Xandinho, o menino que planta, né? Então, espero que vocês, assim como eu, estejam curiosos e curiosas em conhecer um pouco mais deste livro aí, que promete ser mais um sucesso, né? Nessa trajetória em que a Nilma está trilhando, né? E eu aqui estou ansiosa, então, já vi que ela está presente. Olá a todos que estão chegando. Vou convidar, então, a nossa autora para que ela possa e conhecer um pouquinho mais aí do que ela traz de novidades. Vamos lá? Epa, peraí, só um minutinho. Eu já Tem que estou te vir, ouvindo. tem que virar a câmera. Sim. Pronto. Ah, maravilha. Boa Boa noite. noite. Tudo bom, Natasha? Tudo jóia. Nilma, você está me vendo, me ouvindo? Tô vendo e ouvindo. Maravilha. Eu não estou te vendo, tá? Mas estou te ouvindo perfeitamente. Então, se Ah, tá. você for mostrar as capas do livro, só me diga, estou com o livro levantado, que daí eu sei certinho que você vai estar mostrando a capa, tá? Vou tentar usar o recurso aqui do computador para eu ver, mas sempre tem aquele delayzinho, né? Aquele atraso. Mas vai dar, As pessoas estão vai me dar. vendo, Oi, será? sim. Todos nos Ah, veem perfeitamente, né? Essa instabilidade é para quem participa, é para dar aquela emoção, né? tá. É para dar emoção. Mas o mais importante é que você está vendo, tá? Ok. Então vamos lá. Nilma, eu estava comentando aqui que no ano passado você esteve conosco, né? E você estava trabalhando o seu primeiro livro, né? Coração Verde. Você está com ele aí? Tô sim, peraí, só um minutinho. Ok. Vamos fazer um breve resumo do que o livro se trata? Vamos lá para dar o gancho para a gente continuar a conversa? Coração Verde. Tá E, aqui já. Tá aqui, Natasha, o livro. maravilha. Então, diga para nós, né, qual foi a temática, qual foi o seu olhar, né, qual a mensagem você trouxe nesse seu primeiro livro? Sim, a mensagem do Coração Verde é sobre preservação da floresta amazônica, do meio ambiente, e a mensagem que eu quis deixar é que nós precisamos olhar para o nosso planeta e com mais carinho, mais respeito pelo planeta e cuidar e, além disso, fazer algo para que possa mudar essa realidade que estamos vivendo. Exato, maravilha, maravilha. Eu lembro muito bem dele, da narrativa que você traz em forma de conto, né? E, e conta pra gente como que foi esse trabalho aí, porque é uma coisa a gente lançar, outra coisa é a gente suar o uniforme, né, para divulgar, É, para estar presente. Eu sim. sei que você fez um trabalho nas escolas e que tudo indica que vai continuar esse trabalho por conta do segundo livro, né? Mas em relação ao primeiro, como que você trabalhou ele aí
Logo que fez Olha, o lançamento. eu fiz um curso com a Lília Cardoso, Escritores Publicados. E a Lília Cardoso ensinou que não é só o autor publicar um livro, ele tem que suar a camisa mesmo, né? Porque senão as pessoas não vão conhecer o nosso trabalho, não vão conhecer o nosso livro. E foi isso que aconteceu. Eu entrei de cabeça nesse mundo literário e me dediquei, procurei influencers para me ajudar, pessoas que faziam live. Eu vou falar para você, Natasha, eu não conhecia nada desse mundo literário. Eu conhecia, sim, os livros, né? Porque eu sempre fui uma leitora. Mas eu não conhecia esse mundo literário, não fazia lives, mas era outro projeto. Não conhecia o mundo literário e eu entrei sem saber o que era, como seria fazer um trabalho como editora. Então, eu resolvi entrar de cabeça, me dediquei muito, corri atrás, não tive uma pessoa que pudesse me ajudar no início, tipo assim, me dando umas ideias, que qual editora seria bom. Não tive esse apoio porque eu não conhecia o mundo literário. Então, o que que eu fiz? Eu, vou ser sincera, eu cavei mesmo. Eu Uhum. tive que cavar contatos, procurei vocês, fui procurando, foi aparecendo para mim quem ia aparecendo oportunidade de live, eu corri atrás. Claro que em algumas eu recebi convites, alguns influencers também me convidaram para poder divulgar o livro. Mas na maioria, a maioria do trabalho eu tive que procurar, Uhum. tive que cavar mesmo. Inclusive, eu não sabia mexer no Instagram, não sabia nada de Instagram. Eu só era usuária do Instagram. Eu não sabia como eu sabia fazer só live, mas eu não sabia como postar um story, um Uhum. reels, um feed, não sabia nada. Então eu parti do zero mesmo, porque eu nunca tive assim nada que precisasse ser vendido no Instagram. Então, quando a gente não vende nada no Instagram, a gente não sabe. Então eu tive que, olha, não foi fácil. E a minha página, eu que administro, ainda não tenho assim o recurso para ter alguém fazendo para mim. Então isso toma muito tempo. Eu no futuro, se Deus quiser, eu vou ter uma pessoa para fazer para mim isso, porque ao invés de eu estar escrevendo, eu estou lá postando, né? Tem que ficar atento ao que está acontecendo, as Sim. avaliações, os comentários. Então, realmente, mas eu amei. Vou ser sincera, eu amei entrar nesse mundo, descobrir pessoas maravilhosas como vocês, como a Kélida que está aqui, com várias pessoas que estão aqui, o Marcos da Toca do Aventureiro, o Menino que Planta. Se eu não tivesse entrado no Instagram e divulgado o livro, o Menino que Planta não ia me conhecer. E foi através do Instagram que a gente se conheceu. Ele está até aqui, olha. Eu acredito que deve estar assistindo junto com o pai, com a família dele, né? Sim. Eu acho que ele entrou sim, eu acho que ele foi um dos primeiros a Entrou, entrar. entrou sim. Uhum. Mas é bem isso que você disse. Eu também entendo você perfeitamente, porque eu também tive que aprender do zero, né? Uma coisa é a gente sonhar com a possibilidade de escrever, outra coisa é sonhar com a possibilidade de publicar, e aí a gente se depara com uma realidade que a gente desconhecia completamente. Sim, E, de fato, né, é um universo muito bacana. A gente conhece pessoas maravilhosas, com projetos interessantes, né, com ideais parecidos com os nossos, né? Então, vai criando aquela afinidade, né, aquela rede de boas energias. Né? sim. Então, de fato, sim. E eu estava olhando o seu Instagram, né? E eu também gerencio o meu, né? E o meu também é, é o ó, porque, gente, como eu demoro para fazer postagem. Eu Algo muito também. Muito. simples, eu levo uma hora, mas para postar uma foto e um textinho lá, É, né? Mas eu vi que você tem um movimentado bacana, né? O seu Insta com o movimento. Acredito que você esteja, né, de fato, seguindo as recomendações, né?
porque quando a gente entra nesse jogo tem que jogar, É, né? Então tem que é estar sempre verdade. ativo, tem que estar antenado se tem alguma pergunta, né? Algum novo leitor. Então a gente não pode se descuidar, principalmente nesse começo, né? Sim, com certeza. Certo. Então vamos fazer o seguinte. Então a gente já falou um pouquinho do Coração Verde, né? Que é o seu livro Abre Alas aí, né? Que abriu É, as é o portas e que primogênito. exato. Eu acredito que sempre vai estar num lugar especial, né? Não importa quantos vierem, né? Vai ter espaço para todos esses filhos que forem surgindo no caminho. E isso é muito legal. Então, vamos migrar para esse segundo livro, que é o que você está trabalhando, né? Colocando todas as suas energias nele. Até porque você traz essa união da literatura com o meio ambiente de uma forma tão interessante, né? De uma forma tão gostosa, né? Esse segundo livro, eu conheço ele pelo que você tem postado, né? E pelas divulgações, às vezes, que você já fez aí. O teu Uhum. primeiro livro, eu tive a oportunidade de ler ele, né? Apesar que quando a gente conversou, eu dei só uma espiadinha por cima, mas depois eu terminei. E ali você já me conquistou pela sua escrita, né? Então, Obrigada. eu acredito que nesse segundo livro tenha sido desafiador para você. E é isso que a gente vai conversar então. Então, antes de mais nada, você falou que você teve a oportunidade, por meio do primeiro livro, de conhecer o Xandinho. Então explica para nós aí como que foi essa parceria. Sim, quando a gente começa a postar coisas no Instagram, aí vão aparecendo algumas outras pessoas que fazem mais ou menos o mesmo que você. Uhum. Então apareceu o menino que planta, ele tem um Instagram, tem mais de 10 mil seguidores, né? O Instagram dele é forte, é bom. Um dia chegaremos lá, né, Natasha? Sim, vamos chegar sim. Então, quando vi o projeto dele, eu fiquei encantada, fiquei admirada. Falei, gente, como que uma criança despertou para isso, né? Que Uhum. coisa interessante. E eu tinha escrito uma crônica sobre o Jadav, que é um indiano que sozinho ele fez uma floresta maior que o Central Park de Nova York. Quem Nossa, puder ler essa história, é interessantíssima. E eu falei assim, meu Deus, a gente tem um Jadav brasileiro. Aí pensei assim, nossa, uma criança. Aí eu postei assim, botei um comentário assim, poxa, me deu vontade de escrever até uma crônica sobre você, sobre o seu projeto, muito bonito, parabéns. Aí nisso, quando foi de tarde, umas 5:30 da tarde, assim, eu recebo uma ligação. Aí era o pai dele perguntando se eu não gostaria de escrever a história dele. Nossa, eu fiquei muito emocionada, não acreditei. eu Eu imagino. fiquei assim, e eu não ia lançar esse livro, eu ia lançar um livro que eu escrevi que seria um livro infantil, seria, por exemplo, o adulto iria comprar Coração Verde e a Uhum. criança compraria esse livro infantil que tinha uma onça, a história sobre uma onça. Já estava assim na fita para eu lançar esse, né? Para poder fazer tipo um par. Filho, né? O Sim. pai leva o livro de adulto e o filho leva o livro de criança. Aí foi quando eu recebi essa ligação, larguei tudo aquilo que eu ia lançar, inclusive também eu iria lançar um livro sobre o uso excessivo das redes sociais. No final, quero falar sobre isso, que já está sendo feito por uma Olha, editora. Devo lançar em junho, talvez na Bienal do Rio, do Livro do Rio, na Ases da Literatura. O Xandinho a gente também vai lançar na Bienal, pela Lura, né? uhum. Se Deus Vai quiser. sim. Então, então eu iria escrever ou esse da onça infantil ou esse das redes sociais. Ainda estava resolvendo. Aí apareceu o Xandinho, eu larguei todos os projetos e eu falei, não, é o Xandinho. Aí
comecei a escrever a história aos poucos, fui pegando tudo que aconteceu na vida dele, desde quando ele despertou para escrever um livro, que ele começou a escrever um livro, não, gente, plantar. O Xandinho planta, eu escrevo. Então eu comecei a pegar tudo o que aconteceu na vida dele, desde quando ele iniciou com 4 aninhos de idade, que ele viu uma semente no chão, caindo das árvores, e perguntou à mãe dele que semente, que era aquilo? E a mãe dele explicou, se você plantar, vai nascer uma árvore. Ele achou aquilo tão bonito que ele plantou, e nasceu um pé de ipê. Eu brinquei, até coloquei uma brincadeirazinha para ficar bem infantil, coloquei assim, a mãe dizendo, a sementinha é um bebezinho, é uma árvore bebê. Aí ele falou assim, uma árvore bebê? Aí botei uma brincadeirazinha assim, né? Aham. Não, não é um bebê, é uma sementinha, uma árvore bebê. Ah, tá aqui, eu não sei falar direito, tá escrito aqui. Posso até ler esse pedacinho, né, para vocês. Aí nisso, eu escrevi a história dele não como uma biografia, mas para que a criança pegue e se sinta inspirado a plantar e criar projetos como ele também. Uhum. Eu acompanhei ele rapidamente pelo seu Instagram, né? Eu vou na sequência acompanhar ele também, mesmo que à distância, mas o que ele faz é muito bonito, né? Muito. E é como se fosse um ser humano muito à frente de muitas pessoas, né? É uma visão assim que a gente não consegue explicar. E ele parece ser, você que teve o contato com ele e tudo mais, ele parece ser um menino tão especial, tão querido, Muito. né? Por ter essa sensibilidade, né? E com essa sensibilidade, ele está sensibilizando todos ali que estão à sua volta, né? E não É importa o demais. dia, ele está ali firme, ele tem seus propósitos. Isso é muito, muito bacana, né? Quando a gente pensa que o mundo está perdido, tem essa sementinha, né? É. Que está mostrando E, para gente. sim. E se vocês assistirem, entrar na Globoplay e assistir o Globo Repórter, tem até na página dele, na minha, tem essa entrevista. Uhum. No Globo Repórter, né, que ele participou, RJTV, Globo Repórter, ele fala assim, perguntam para ele assim, qual o seu maior sonho? Aí ele fala assim, eu quero deixar um planeta melhor do que deixaram para os meus filhos, Olha, do que deixaram para mim. Ai, de arrepiar, não é? De arrepiar. verdade, é verdade. É, Olha só, olha só. A Stephanie falaria assim, né? Eles são bons na cara da sociedade. é... Ela daqui a pouco vai estar conosco aí, tá? Você está tomando alguma coisa? Ah, eu ganhei o copo do Oh, Xandinho, aí foi. resolvi que tá assim, repense, É. reuse, reduza, reutilize e recicle. Olha só. Aí eu vou brindar com esse copinho do Xandinho aí. Ok, Vamos vamos lá, brindar. vamos brindar. Não estou Vamos te lá. vendo. Vamos lá, vamos Tá brindar. bom. Muito sucesso para você, que você tenha bastante leitores e sucesso para o Xandinho, que ele consiga cada vez mais, né, é, fazer esse movimento crescer e levar mais pessoas com ele, né? Sim. Bom, Interessante, Natasha, diga. que o meu esposo vendeu um livro para um amigo dele lá de Fortaleza, é. Uhum. E o amigo dele soube que a gente vai fazer uma viagem por lá, né, por Fortaleza, e ele falou assim: "Ah, mas me avisa o dia que vocês vão lá, porque meu filho quer ler essa história toda noite. Eu vou levar meu filho para conhecer vocês, porque é uma história linda e a gente faz questão de conhecer a escritora." Achei tão interessante. E outra Sim. coisa também que aconteceu é que uma amiga minha tem uma filha na Irlanda. E a filha dela, ela lê a historinha para a neta toda noite, Olha. historinha infantil. Aí as netas falam inglês e português, misturam, Uhum. né? Aí ela falou que
pergunta assim: qual a história que você gostaria de ouvir essa noite? Vocês gostariam de ouvir? Aí diz que a pequenininha fala assim: Book do menino, vovó. Aí ela falou que não aguenta mais contar essa história. Toda noite, Book do menino. Olha só que bacana, olha como já está indo longe, né? E que Na vá mais Irlanda, longe, que vá mais isso. longe, né? Possível. Olha, tá cheio de gente entrando, te elogiando, família, amigos, né? A Vaninha dizendo aqui o livro está lindo e o projeto do Xandinho é belíssimo, de fato, sim, é um projeto muito nobre, né? E que responsabilidade já com essa idade aí, movimentando aí todo mundo, né? É, Sim, bom, Nilma, você está com o seu livro aí em mãos? A gente tô, podia começar tô sim. mostrando essa capa. Essa capa ficou muito linda, né? Ela por si só, ela já traz toda a informação que vai ter dentro do livro. Faz lembrar muito o Xandinho, né? O personagem principal e o personagem real. Então conta pra gente aí sobre o desenvolvimento dessa capa. Como que foi a elaboração? Se você chegou a dar palpite, quem fez a ilustração? Sim, a gente, eu e a família do Xandinho fizemos uma parceria, onde a gente contratou a editora. Foi tudo assim, foi assim bem trabalhoso esse momento da parceria de encontrar uma editora, porque a gente queria uma coisa muito bonita, um projeto bem bonito. Então a gente mandou para 5 editoras e no final a gente escolheu a Lura Editorial, porque eu acho as capas da Lura muito bonitas. Uhum. Não sei se você conhece a Lura. Eu acho assim, Conheço, as mas capas da Lura, eles fazem muita antologia, né? aham, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Eu conheço ela mais por essa vertente, mas Isso. continua. Aí nós fizemos, enviamos, foi aprovado o livro e começamos a trabalhar, eu com a família do Xandinho, tudo que a gente, um pingo que colocasse, eu mandava para eles. Vocês gostaram desse pingo? Então foi assim uma coisa de parceria legal mesmo, né? Então a gente escolheu, juntos a gente escolheu qual seria o ilustrador, porque eles dão a opção de 4 ilustradores, e eu e a família do Xandinho escolhemos o Augusto Figliatti, que é de São Paulo. Uhum. Ele trabalha para várias pessoas, inclusive para a Lura. Ele faz a capa de algumas antologias para eles. E quando enviaram para a gente a foto, a primeira impressão, né? Uhum. Inclusive, eles enviaram as ilustrações para a gente colocar o texto de acordo com a ilustração, né? Ele Uhum. fez alguns desenhos e a gente tinha que adaptar o texto para algumas ilustrações. Então, assim, foi um trabalho bem intenso, porque revisa demais e tem que ser assim, né? Porque senão a gente faz um trabalho qualquer, não faz um trabalho especial. E a gente escolheu papel, esse papel aqui é cartonado, a capa, Uhum. sabe? A gente escolheu a capa cartonada, escolhemos fosca, todos os detalhes para que ficasse um livro excelente. E graças a Deus as pessoas estão amando o livro. Todo mundo que pega fala assim: que coisa linda! Sempre essa reação. É muito interessante. Então foi assim que nós fizemos o trabalho. Eu imagino que tenha sido de fato um trabalho bem cuidadoso, primeiro porque você direcionou para um público que é exigente, né? O público É, é um sim. público exigente, né? Uhum. E eles falam se gostam, se não gostam, né? E tem muitos livros bons, né? Tem, Infantis, né? tem, exato, exato. Eu vi que que na sua página também tinha o comentário das duas meninas lá do Mundo Mágico. Achei muito Castelo bacana. Mágico. Ah, é café mágico? Não, Não. Ah, Castelo Mágico. castelo. Ah, é porque Elas são de Santa Hum, Catarina e elas fazem um projeto infantil, até Kélida que está aqui, que tem o uhum. livro, né? Você envia o livro para elas e elas contam a história do seu livro. Achei muito bacana. Eu também gostei. Achei assim fantástico, Lindo. porque Aham. criança
falando com criança é diferente. Ai, demais, né? Exato. Ah, cheguei a chorar. Ah, eu imagino, porque a É, gente fala com os pais, né? O livro é infantil, mas a gente acaba falando com os pais. Mas quando criança fala com criança, ai, aí muito é outro lindo. nível. É, muito lindo. Exato, exato. É, bom, é, aí você disse que fez a parceria, né, para que vocês trabalhassem. Enquanto você estava falando, eu estava aqui fazendo uma correlação, na verdade, com a minha área de profissão, né, que é a arquitetura, né? Que eu dou aula na faculdade e tudo. E esse processo que você falou para gente, né, de que todos estavam envolvidos, é muito interessante, né? Porque é um Sim, projeto que envolve, né, dois olhares, o seu e o do Xandinho, junto com sim. a família dele, né? E Uhum. essa participação de todos os lados só tende a enriquecer. A enriquecer o livro, porque eu não estou contando uma história que eu inventei, eu estou contando uma história real. Então, eu queria saber todos os detalhes, eu queria que fosse. Se eles não gostassem, eu iria pedir para refazer. Até a história também, quando li, eles gostaram muito. Aí eu me preocupei muito com eles felizes. Vou ser sincera, eu queria estar feliz com o livro também, mas a minha preocupação maior era que eles ficassem felizes, porque o sonho do Xandinho era lançar um livro, Natasha. Então, era o sonho dele, sabe? Então, o sonho de uma criança, a gente tem que dar muito crédito. A gente, quando promete uma coisa para a criança, a gente tem que cumprir. Ainda mais uma criança especial como essa, né, Uhum, que é o Xandinho. exato. Então, eu tive muito cuidado em fazer uma coisa não perfeita, porque não vai ter, não vai existir uma literatura perfeita, mas algo especial, sabe? Grandioso, que tocasse os corações, que a minha preocupação muito com a literatura, quando entrei nesse mundo, é tocar os corações. É que quando a pessoa termine de ler a obra, ela repense, ela reflita, ela possa mudar alguma coisa na vida dela ou na vida de outra pessoa. Então, essa é a minha preocupação. Inclusive, eu estou com vários projetos dentro dessa preocupação, né? Depois eu posso falar. E é isso. Graças a Deus, quando o livro chegou, surpreendeu a todos. O tamanho do livro é um tamanho muito bom para a criança ler, sabe? Então, eu recomendo. Vaninha está dizendo que você alcançou o objetivo porque ficou muito especial. Eu te entendo Ah, perfeitamente, Vaninha, porque você, na verdade, foi um instrumento para que esse sonho se realizasse. E sim, é como você falou, né? Às vezes a gente iludir a possibilidade, né, de uma criança logo ali no início, às vezes a gente muda toda uma trajetória, né? muda. Ela começa às vezes a ver, né, enfim, daí ela começa a enxergar com outros olhos, né? Tipo, ninguém dá atenção para mim, né? E aí, e não, e você foi, É. né, dentro do seu tempo. Eu cheguei a comentar no início que acredito que tenha sido um desafio, porque você sai de um texto adulto, né? É uma narrativa em conto, e você transforma daí agora, muda a chavinha, né? E É, você agora vem com uma linguagem, não digo infantil no pejorativo, mas que a abordagem ela é diferente, né? sim. Como que foi essa construção? Você já como que é porque é muito longe da minha realidade, né? Essa questão da literatura infantil. Você escreve no Word ou você já vai mais ou menos imaginando as imagens que poderia estar no livro? Como que funciona isso para você? Ai, não, eu não sei assim explicar como é. A gente começa a escrever e vai fluindo, né? Eu não, no caso do Coração Verde, eu tive um sonho com a Uhum. história. O Xandinho, eu já peguei a história pronta, né? E tentei transformar para uma coisa bem infantil para que as pessoas
que as crianças que lessem se identificassem com a história. E assim, eu tive uma experiência de 5 anos como professora infantil, de pré-escolar. Então, eu cantava tanto com as crianças, porque eu amo cantar e amo contar história, sempre amei, que eu perdi um pouco a minha voz e eu tive que parar de dar aula, porque eu me empolgava, eu ligava ali, sabe? Eu cantava, então era pré-escolar, era de 4 a 5 anos, era 5 anos, terceiro período, que antes da alfabetização, hoje em dia é diferente. Então, o que aconteceu? Eu tive uma experiência com crianças e sempre amei contar histórias para elas. Então, eu inventava histórias, eu inventava, sabe? Então, eu acho que eu já tinha uma pegada meio que para infantil. Talvez mais para infantil do que para adulto. Mais para infantil. Minha pegada de escritora, se é que podemos falar assim, eu acho que seria mais para infantil do que para adulto. Adulto foi uma surpresa o Coração Verde ter sido tão bem recebido, porque eu fiquei muito insegura. Primeiro livro, o que o pessoal vai achar? Será que eu vou ser chata? Então não é? A gente tem uma insegurança muito grande. Infantil, eu acho que não tanto, porque infantil a criança viaja, né? Viaja. Claro que tem que ter uma história boa, Sim. mas infantil é pequeno, é rápido, é uma história rápida, começo, meio e fim. Então você tem que fazer começo, meio e fim e encerrar. O Uhum. adulto não, você tem que criar todo um contexto, personagens. Como esse próximo livro que eu vou lançar tem 100 páginas, tem 9 personagens. Então, foi muito difícil escrever esse livro. Então, assim, o infantil, para mim, eu acho que é até mais fácil. Maravilha, maravilha que você já tinha esse contato, né? Você já tinha mais ou menos a ideia de como seria o retorno das crianças, né? Isso ajuda bastante. E como você falou, o primeiro livro a gente fica naquela incerteza, né? Muito. O que que vai ser? O que que eles vão, né, dizer? O que que eles vão achar? E mas é isso. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes eu queria trazer a Stephanie, que ela já chegou, tá? Vou colocar ela aqui com a gente. E aí eu queria, acho que antes de eu colocar ela, vamos aproveitar a tela grande para que você pudesse escolher duas imagens e mostrar para a gente internamente. A gente já viu a capa, e aí você Tá, mostra para a gente duas imagens que você gosta, e aí eu chamo ela. Você me dá o ok e eu tá, chamo ela, tá? tá ok. Posso falar, então? Eu Pode mostrar. estava procurando aqui e você falou, desculpa. Não, imagina. Olha, uma imagem que eu acho muito bonita do livro é essa aqui, que o Xandinho está de cabeça para baixo, olhando a destruição. Por isso ele está de cabeça para baixo, ou seja, o mundo está de cabeça para baixo. Eu creio Uhum. que foi essa a ideia do Do ilustrador. ilustrador. E fala assim, ele conversando com o pai dele. Por que as pessoas cortam as árvores, papai? E por que colocam fogo nelas? Questionou Xandinho. Isso é muito triste. Eu não vou cortar a minha amiga árvore, não. Ah, Xandinho, algumas pessoas não entendem que elas são importantes, que são seres vivos. Aí ele pergunta: por que elas são tão importantes assim, papai? Novamente perguntou o garoto. Aí ele responde: ah, Xandinho, tem muitos motivos. Elas nos dão sombra, flores e frutos, ajudam a firmar o solo, diminuem o barulhão da cidade e são o hotelzinho para as aves. É bem infantil mesmo, né? Ah, Aí ele fala assim: uau, disse Xandinho, elas fazem tudo isso? Que legal, ainda bem que eu plantei uma árvore. Mais ou menos assim. Tem vários momentinhos legaisinhos no livro que eu gosto, mas assim, essa ilustração me chamou a atenção.
Que maravilha. Eu aqui estou encantada, viu? Estou encantada. Acredito que todos estejam também. Vou chamar a Stephanie, que ela deve estar ali. Ai, a Tá Natasha está me bom. deixando de castigo. Estou deixando de castigo. Deixa eu chamar ela aqui. É, vamos lá. Fiz o convite para ela. A pergunta que eu ia te fazer, bom, primeiro vamos deixar ela entrar aqui, né? Vamos ver se. Opa! Oiê, peraí, já vou aparecer. Vamos ver qual música ela vai estar cantando nesse momento. Meu Deus do céu, E tá com filtro, né? Tá com Deus filtro. meu. Natasha não roubou seu filtro hoje. Não, Hoje ela não roubou. Eu gostei muito daquela live da Dona Tânia, adorei. Ai, a dona Tânia é maravilhosa, né, gente? O que é isso? A pessoa chega atrasada e ainda quer sentar na janela e puxar a cordinha ainda, hein? Vamos comentar aqui. Nilma do céu, que delícia estar com você mais uma vez, mulher. Que Obrigada, coisa você boa. também. Mais uma vez falando sobre excelentes projetos e eu tô assim animadíssima para saber mais, justamente porque você trabalha com engajamento de uma consciência ambiental das crianças, né? É muito importante porque elas são o nosso futuro e muitas das nossas crianças também passam a educar os pais. Né? Nós sabemos Sim, muito bem disso, estando em sala de aula, por exemplo, ensinamos algo para as crianças e elas acabam fazendo o quê? Contando em casa e falando, não é assim, né? Alguns é, até corrigem, o pai e a mãe passam, por exemplo, no sinal vermelho, alguma coisa nesse sentido. Então, nós estamos utilizando das crianças para que elas sejam multiplicadoras, tanto ali no sim. seu ambiente familiar, né, como também para outras crianças, outros, para os seus pares como um todo, não é? E sei que você está sempre ligada a essas questões ambientais, dentre outros. Então, eu não sei, você já fez a pergunta para ela, Natasha, sobre o que motivou, o que mais motivou ela dentro desse projeto atual? Não fiz, mas pode ser considerado, né? Porque a Eu gente vou sabe perguntar. que o projeto em si, né? Ele mas às vezes é que a gente não tem o tempo, né? Não tem tudo. Mas a Nilma falou que ela largou todos os projetos que ela tinha em andamento para que ela se dedicasse 100% a este livro, né? Em especial ao Xandinho, né? Até Deixa eu porque registrar, parece que ele está aqui, gente, ó. Sim, O está tem. Xandinho assistindo. chegou. E aí, Tudo bem, Nilma? querido? Tudo bem, Xandinho? Sim, eu larguei tudo. Eu estava com dois projetos que eu estava escolhendo, um ou outro iria sair do papel. Não, sair pro papel, né? Não é do papel, é pro papel. É do notebook pro papel, ao contrário agora, Isso né? aí. Antigamente a gente falava isso, né? Então, quando eu vi a história do Xandinho e quando o pai dele me falou que o sonho do Xandinho era ter um livro da história dele, ter o livro dele, eu não tive dúvida, porque o sonho de uma criança precisa ser respeitado, né? Então, e fora que tudo a ver com Coração Verde, né? Tudo a ver com Coração É Verde. Gostei que você verdade. está de Você verde viu? também. Tudo combinado aqui. É. Então, eu larguei todos os projetos que eu iria fazer e falei assim, não, é o Xandinho primeiro. Porque, aproveitando, até porque a história que eu iria contar tinha a ver com o gancho do Coração Verde. Mas o do Xandinho não tem igual, é uma história real, né? De um menino que começou a plantar com 4 anos de idade e hoje já tem mais de 4.000 árvores plantadas. E ele continua plantando. Ele está trabalhando para reflorestar junto com a equipe, tem uma equipe, né? Para reflorestar a Serra do Vulcão em Nova Iguaçu. Uhum. Nova Iguaçu é uma cidade muito quente, muito quente. E hoje o Rio de Janeiro aqui está insuportável, mas Nova Iguaçu é uma cidade muito quente. Então, esse reflorestamento é extremamente necessário. E eles estão fazendo, ele vai acho que todo sábado de manhã para lá,
e se dedica mesmo e faz a diferença, é muito conhecido na cidade dele. Ele faz a diferença. Então, merecia um livro, né? Com Merecia um livro. certeza, com Sim. certeza. Já tô ansiosa para conhecer o Xandinho, viu, Natasha? A gente podia marcar Sim. essa com ele, hein? E Eu acho que de repente de dia ele poderia fazer, né? Olha aí, por que não? Porque eu não sei se tem que ter autorização, não sei como funciona o É, Instagram. teríamos que Me ter a parece que autorização apenas tem. dos pais, né? É, Aqui eu para não que a sei gente se pudesse. eu ouvi falar que até do Conselho Tutelar, não sei também, não Nossa, faço essa ideia. eu não sabia. É. Mas é uma criança inspiradora, uma criança que é criança, ele joga futebol, ele estuda, ele faz tudo o que ele tem que fazer de criança, mas ele tem um amor pela natureza muito grande. E ele pretende trabalhar em alguma coisa na área no futuro. Aliás, já está trabalhando, né? Com certeza. Já não já está formado na faculdade. Me corrija para eu não ser repetitiva, Nilma. Mas eu sei que aqui a gente está falando sobre uma terceira pessoa também, mas se você puder adiantar para a gente, que eu tô curiosa aqui, de onde surgiu essa inspiração do Xandinho? A Sim, família, como é que é? eu falei com a Natasha aqui no início que por eu ter lançado o Coração Verde, veio para mim no Instagram o projeto dele, apareceu para mim. Aí eu fiz um elogio e falei que me deu vontade até de escrever uma crônica. Daí o pai dele, quando foi 5h pouca da tarde, ligou para mim perguntando se eu não escreveria o livro. Imagina como que eu fiquei. Eu falei, não acredito, né? E é o medo de não ficar bom o livro, né? O medo dele não gostar da história. Então, assim, é muita responsabilidade, né? Sim, com Então, certeza. eu abracei esse projeto também, e inclusive no meu lançamento do ano passado do Coração Verde, o pai dele ia com ele, ele deu febre no dia, não foi, o pai foi, para distribuir 150 mudas de plantas no shopping lá que eu lancei o livro, e ele distribuiu, né, de árvores nativas, plantas para a 12 pessoa plantar no anos aí. quintal. É. E quando foi esse ano, no nosso lançamento, o Xandinho foi, e nós fizemos juntos, é uma parceria. Sim. Nós fizemos o lançamento juntos na minha cidade, e agora eu vou fazer o lançamento na cidade dele de Nova Iguaçu. Aí a gente fez essa parceria. Aí eu vou levar todas as coisas que a gente usou aqui, ele também vai comprar lá, então a gente fez camisa, tudo junto, tudo a gente fez em parceria. Então, no dia, ele também distribuiu árvores e distribuiu também semente de ipê. Muito bonitinho. Foi muito bacana. Gente, então isso veio de berço, né? Essa vontade, esse interesse ambiental veio de berço, né? Para que ele Acredito construísse o que sim. projeto. Uhum. Perfeito. Sabe que dentre os planos, né, de uma boa vida, assim, né, de uma vida com propósito, tem lá naquela lista, né? Escrever um livro, plantar árvores. Ele com 12 anos já matou dois, já, É, né? é escrever um livro, plantar uma árvore, mas o que ter um mesmo? Esqueci. filho. Ter um Ter um filho. Ah, filho. ele fala isso numa entrevista, ele falou, já escrevi um livro, já plantei uma árvore, agora o filho vai demorar um pouquinho, né? É uma entrevista dele, ele falou, não sei com quem eu vi isso. A mãe Alguém dele que deve estar pensando, tomara que demore bastante. Ai, muito, é. Jesus! Que delícia, que delícia. Aí aqui a minha pergunta também, a minha curiosidade sobre todo esse trabalho, toda essa tratativa, Nilma. Como foi o desenrolar? Assim, como foi a parte de estruturação do livro? Como é que vocês Sim, fizeram? Você foi convidada, né, pelo pai? Foi pelo pai, né? sim. Pelo pai do Xandinho para escrever essa história, retratar uma realidade, né, tão latente e bela na vida dele. Como é que foi essa parte de estruturação da história? Sim, ele passou para mim a história do Xandinho, que ele fez para um jornal um release, né? Ele passou para mim um release da história do Xandinho,
E eu fui perguntando com ele, tirando as dúvidas, coisas, curiosidades, aí ele foi me passando. Aí nisso demorou eu escrever a história, porque eu falei assim, eu tenho que escrever essa história, mas tem que ter sabe, uma inspiração, alguma coisa, e do nada assim eu comecei a escrever e foi vindo, e mandei para eles a história, eles gostaram bastante. Aí eu fiquei até pensando assim, ah, meu Deus, já pensou se não gosta? Eu pensei comigo, que eu vou escrever outra, né? Então, aí nisso, quando eles aprovaram a história, eu mandei para as editoras, algumas editoras aprovaram, né? E a Lura foi a que a gente escolheu, que teve um orçamento bom e também a gente achou que era a nossa cara, né? E tanto eu quanto a família do Xandinho. Então foi assim, e acredito que foi isso. Respondi? Certo. Respondeu sim. E como é que Respondeu. vocês estão programando essa divulgação? Vocês já pensaram, de repente, de aumentar esse projeto, talvez com uma carinha de levar essas histórias para dentro das escolas? Vocês já Sim, estão pensando nessa questão? sim, já estamos. Até a Natasha tinha me perguntado, eu não respondi naquela hora, né? Ano passado eu trabalhei com algumas escolas e esse ano eu já estou começando a fazer uns contatos, né? E o pai do Xandinho também tem um contato da prefeitura. Me parece que a prefeitura se interessou porque ele é da cidade. Então a gente está tentando levar para as escolas. Esse é meu sonho, tanto de Coração Verde, que está no catálogo da editora para ensino fundamental, a Uhum. editora Asis, né? Quanto do Xandinho, que é infantil. Então, meu sonho é fazer aquela tarde com os alunos, que a gente Sim. vai, aí faz sorteio, aí conversa, e eles fazem cada pergunta incrível, incrível, E o mais incrível. legal, eu imagino que vai ser, É porque muito assim, legal. eu enquanto criança, graças a Deus eu tive a oportunidade na escola em que eu estudava de receber um escritor. E eu me lembro assim vagamente que a gente Muito fazia bom. filas e filas com um caderninho, que a gente queria assinatura, que a gente queria, né, um autógrafo do escritor. E Uhum. aquilo pra gente, nossa, um escritor! Sim, É assim, é bem assim. fantástico, É bem fantástico, assim. né? Eu E fui, fala, não, pode eu concluir. fui numa escola, achei muito interessante. Eu fui numa escola com o livro Coração Verde, que eles tinham mais ou menos uns 10 anos, e a professora comprou o livro e deu de presente aos alunos, 20 livros. Olha. Eu até falei assim, não vou te cobrar o preço, eu vou te cobrar o preço de custo, porque você é uma professora e ela tinha uma escola de reforço e fui lá. Aí eles fizeram muitas perguntas e no final um aluno falou para mim assim, tia, você sabe que tia, eu tenho TDAH, mas você sabe que esse é o primeiro livro que eu consegui ler e fui até o final? Que maravilha. Nossa, você Maravilhoso. tem noção do que é o seu trabalho, o trabalho de vocês? Vocês têm Muito noção dessa bacana, muito proporção? bacana. E eu fui na outra escola infantil também, que eu disponibilizei porque eu fiz o Coração Verde como audiobook. Meu Perfeito, filho tem um perfeito, estúdio, aí fez o audiobook do Coração Verde. Ficou muito bacana. Tem até a excelente. música do Kunumin, que Natasha, né? Tem a música no audiobook tem a música do Kunumin que eu compus, meu filho tocou e eu cantei. Então tem eu cantando no livro, no Coração Você não Verde, dá uma lá na palhinha Toca pra Livro. gente hoje? Dou, Ai, por claro. favor, Nilma, por favor. A gente nunca teve uma atração musical aqui. Só a Ah, Natasha que olha, vive prometendo que vai cantar Turu Turu da Sandy do Júnior aí, nada. então, a música do Coração Verde é mais ou menos assim. Ai de mim, que pequeno sou, tem dó de mim, meu Criador. Ai de mim, que pequeno sou, tem dó de mim, meu Criador.
Agora eu tenho que lembrar a letra. Sei que me ouves, sei que me olha, daí de cima. Resolve logo essa nossa sina. Mais ou menos assim. Mulher, você tem uma voz lindíssima. A letra é maravilhosa. Obrigada. Você tem uma voz lindíssima. Você já fez aula de canto que você tem um vibrato bacana. Sim, é porque assim, eu sempre participei de conjuntos musicais na igreja, né? Hum. E aí sempre cantei, canto até hoje, Eu né? tô vendo esse Cantei, vibrato. Você olha, tem um eu vibrato. cantei até em casamento errado. Conta O que essa importa pra é gente. cantar. Quero O que saber. importa é cantar. Sim, Que foi me isso? convidaram para cantar no casamento com meu esposo. Eu e meu esposo, a gente sempre cantou em casamento. Ele canta também. Ele canta e meu filho toca. Todo mundo aqui é musical. Aí me convidaram para cantar no casamento. Só que eu não conhecia a pessoa que me convidou por telefone, né? Aí falou assim, ó, o casamento vai começar 18 horas. Aí eu e meu marido fomos para lá, aí deu 18 horas, a gente ficou sentado dentro da igreja, aí na hora eu falei com o pastor que a gente ia cantar. Aí nisso chamou a gente para cantar e cantamos 2 músicas, tá? E a noiva olhando para mim assim, tipo assim, quem é esse pessoal que está cantando? Eu não convidei, né? Aí a gente cantando, né? Mas e aí, o pessoal do casamento Aí, certo? não, aí quando acabou o casamento, aí eu falei com o pastor assim, olha, não, aí eu, tá, tô indo embora, né? Chego lá fora enquanto o meu amigo que me convidou. Aí eu falei para ele assim, vocês chegaram atrasado. Ele, não, o casamento nem começou, porque acabava um casamento e entrava outro. Gente, Eu sei que a gente cantou 4 vezes aquele dia. menina! Gente do Me céu, mas olha que senti, bacana. me senti Ivete Sangalo no trio elétrico. Nossa, mas que bacana, vocês presentearam, né? É, Vários noivos ali, olha, é, achei muito válido. Olha, essa história tem que ficar aí, né, bem registrada. Adorei, adorei. Mulher, você já pensaram? Eu tô aqui falando contigo, tudo bem, literatura tá caminhando super, né? Tá abrindo diversas portas, tem muitos projetos ainda para acontecer. Mas agora me deu aqui um start. Você já pensou em trabalhar com músicas infantis também de conscientização ambiental? boa! Hum, você Natasha, já pensou vai ter que ganhar uma nisso? comissão, né? Porque você está dando a ideia. Não, legal, boa. Não, Não eu é? tenho algumas músicas infantis. Eu tenho já algumas músicas infantis. Mas eu não pensei, até porque quando eu era professora de pré-escolar, eu fazia musiquinhas para cantar para eles, né? Olha Eu aí. tenho algumas, mas eu não pensei nessa ideia, não, mas é uma possibilidade. Pense nisso. E até assim, que eu sei que tem músicas. Hoje em dia tem a parte do YouTube para crianças. Então, da mesma forma que a gente coloca, né? Ai, galinha pintadinha, enfim, todas essas coisas que às vezes até me irrita um pouco, mas enfim, eu tenho que agradar os É, meus sobrinhos. sim. Por que não? Por que não, né? Músicas de conscientização ambiental. E Boa. assim, você sabe, né? Você pode gravar em estúdio, trabalhar com um animador, né? Que vai fazer toda a animação, as ilustrações como um clipe musical para criança. E coloca no Nossa, YouTube, mulher, né? isso aí fica, Boa ideia. Não, ficaria excelente. gostei. Gostei, sabe por quê? Meu filho, ele tem um Ah, estúdio e ele toca vários instrumentos, ele toca vários. Então, ele que fez essa do Coração Verde. Se vocês puderem depois, a música do Coração Verde está no Toca Livros. É opa! 12 reais. Além de você ouvir a história, né? Você vai ouvir o som da floresta, vai ouvir. Posso dar spoiler, não, que o Marcos da Toca do Aventureiro falou para mim não dar para eu não dar spoiler. Marcos, eu não vou dar spoiler. Então, então eu já ia dar, sério mesmo, já ia falar uma cena que acontece no final. Natasha leu, ela sabe. Uma cena bem forte que acontece no final e tem som, sabe?
Então ficou bem legal. Você me deu uma boa ideia. Quem sabe eu não fazer a música do E Xandinho? por que não? E aí, eu estou aqui pensando na animação do clipe, criar ele, né, como uma animação, uma ilustração ali, plantando árvores, enfim. Nossa, ia ficar tão legal. Olha, Muito. mulher, Boa. invista nisso também, porque as músicas também auxiliam, vão auxiliar tanto nas atividades escolares, né? Porque a gente precisa, claro, isso além de estar na matriz curricular, né? Nossa, tem esse legado, essa importância, essa causa, porque é uma causa, né? Sim, sim. Nossa, sendo propagada, reproduzida em diversas escolas, excelente. Natasha quer falar, deixa eu ficar quieta. Vai, Natasha! Porque você chegou e ficou falando, falando, Mas falando. você ficou 40 minutos falando com É, ela. Amiga, Poxa amiga, vida! depois a gente conversa, tá? Mas eu cheguei primeiro. Vai, Eu Natasha. tava, eu tava aqui pensando na conversa de vocês e quando a Nilma falou assim que criança a gente não sabe o que vai perguntar, né? E eu fiquei me questionando, verdade, que se na faculdade a gente já fica meio assim, mas a gente mais ou menos sabe o rumo da pergunta por conta do conteúdo, né? Mas criança não, né? Criança, às vezes, a curiosidade dele é de um outro olhar muito diferente, mas que no final das contas tem aí um objetivo, né? E sim. aí a gente está preparado, né? Mas eu queria te perguntar, Nilma, o seguinte: é, temos ainda dois assuntos que eu queria ver com você. Eu ia perguntar do lançamento que eu vi lá no seu Instagram, que foi muito bacana, o Xandinho estava junto, você já comentou. Depois eu queria pedir para o Xandinho também, que eu vou dar meu endereço para ele mandar umas frutas lá da rua dele para minha casa também. Ele distribui frutas, distribui Aí, frutas. Xandinho, pode mandar no endereço da Natasha que eu pego com ela também, tá? São sempre dois, né? São duas encomendas. Eu queria ver com você, Nilma, antes da gente entrar no assunto da Bienal, tá? Do Rio de Janeiro. Eu sei que você foi na Flip o ano passado, né? Não, Aí eu eu não fui na Flip, não pude ir. não Eu ia na Flip, não. Mas houve um imprevisto, meu esposo precisou trabalhar, e assim, deu tudo assim, né? É contrário de eu ir e acabou que eu não fui. entendi. Não fui. Então, tudo bem. Então, a gente vê a questão da Bienal daqui a pouco e o seu projeto futuro que está relacionado ali com a questão do uso excessivo das redes sociais, né? Primeiro, antes de tudo, como você se divide para dar conta aí das 24 horas em relação a esse trabalho para escrever, para pensar na divulgação, enfim, para tudo? Como você se divide? Olha, eu não tenho muita disciplina de horário, não, porque eu tenho um problema de saúde, né? Eu não trabalho fora por conta desse problema de saúde, eu tenho a coluna operada, então eu estou há anos pelo SUS, né, pelo INSS, 29 anos só, não me aposentaram, mas tudo bem. Mas, assim, eu me divido de acordo com como eu amanheço. Tá certo. Por Certíssimo. exemplo, para vocês terem uma ideia, se me perguntarem, foi fácil escrever? Não é fácil escrever para mim, porque a minha cirurgia é aqui no pescoço. Eu tenho uma placa com 4 parafusos. Então, eu não tenho como ficar muito em computador, né? Sim. Então, eu fico no máximo, no máximo, no máximo, 1 hora. Então, para eu escrever, é bem custoso, inclusive Uhum. até para ler, porque eu leio deitada, boto a almofada e boto o livro na almofada para eu não segurar o peso do livro, né? Então, até tem hora que o livro fica pesado, eu tenho que parar de ler. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, não tenho uma rotina para dizer assim, acordo 6 horas da manhã, aí faço café, ararará. Não, é de acordo com como a minha coluna vai acordar naquele dia. É assim, mais ou menos. Entendi. Então, Perfeito. mas Você eu faço assim, eu normalmente faço as postagens de manhã, né? E vejo os comentários do Instagram.
eu gosto de atender a todos, responder a todos, que eu acho que é o respeito com o leitor, né? Se ele está na sua página ali, ele está ali porque ele gostou do seu trabalho. Então, eu também gosto de responder, né? Gosto de estar atuante ali. E até é difícil para mim também por conta do pescoço, não ficar muito em celular. Então, tudo para mim tem que ser dosado. Então, eu não tenho assim uma rotina, né? Eu não tenho nem a rotina do Stephen King, que é o sonho de todos, de escrever 1 hora por... Não, escrever de 8 às 11 da manhã. Não dá para mim. Ele escreve todos os dias, inclusive feriados, Natal. Não tem, ele, mesmo que tenha feriado, ele escreve todo dia. Aí é uma rotina bacana, né? Porque é o trabalho dele, né? Sim. Mas eu não tenho essa rotina, não. Mulher, e assim. Desculpa, Natasha, pergunte. Pode falar, Não, pode seguir sua eu só ia, raciocínio. eu tô assim pensando que é uma doação, né, Nilma? É uma doação Muito, que muito, você faz total, né? Eu acho que, muito. chego assim a me emocionar muito, porque é uma doação, né? Quantos aí poderiam, né, estar fazendo o mesmo, que teriam as melhores condições para isso, e você se dedica. É, Então, é uma é, doação de fato. A gente é. nota, a gente E percebe. eu amo a literatura, eu amo ler, eu amo esse meio. E já teve vez de eu exagerar um pouquinho, me empolgar, e no outro dia eu não consegui mexer o pescoço. Então, realmente eu tenho que ter muito cuidado com a minha saúde, né? Sim. Para poder estar no evento, até na Bienal, essas coisas assim, um dia antes eu fico de repouso para poder estar no evento, fazer as coisas. Meu esposo me ajuda muito. Então, eu não tenho como ter aquela rotina assim, vou para a Bienal hoje, amanhã vou para não sei aonde, amanhã vou para fazer o quê? Não tem como, né? Eu Uhum. estar em vários lugares. Se eu fui na Bienal, no dia que eu for na Bienal, amanhã eu tenho que ficar de repouso. Então é mais ou menos isso, né? É amor, né? É isso que É eu tô muito amor falando, a envolvido. É, doação. Que a muito amor doação, ela existe envolvido. exatamente, né, por esse amor. É, é muito bom a gente fazer leituras sentindo esse amor, né? Sentindo, porque a gente sente, eu creio, tudo é energia. E a gente vai sentir, né, ao fazer as suas leituras, a ter o contato, essa energia maravilhosa que você está doando, né? Aqui eu sei que a gente tá caminhando, avançando, as horas, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre. Eu sei que a Natasha pode ser que tenha perguntado um pouco sobre seus novos projetos, mas eu queria Não, saber. Não, ainda não. não. Ah, perfeito. Eu queria muito saber sobre esse novo projeto também relativo às mídias sociais. Eu noto que você, no que você escreve, de alguma forma você quer que é aquilo, né? Ai, nós não vamos conseguir mudar o mundo sozinhos. Mas se cada um, né, igual aquela fábula do incêndio na floresta, né? Se cada um, assim como o beija-flor com uma gotinha e lá, né, com seu biquinho tentar apagar um incêndio, eu acredito que isso vai incentivar sempre mais e mais pessoas. Sim, Então, eu percebo que você tem sempre esse compromisso com mudança, a mudança de comportamento dos seres humanos, sim. né? Com esse novo projeto. Fala, por favor, pra gente. É, na verdade, esse livro, Entre Telas e Corações, já tem Olha nome, aí, olha aí. né? Entre Telas e Corações foi o primeiro que eu comecei a escrever em 2015. Pensa Olha nisso. aí. Só que aconteceu que eu larguei para lá, falei, eu não acreditei, sabe? Eu falei assim, eu escritora, vê se pode eu ser escritora. Eu tenho problema de saúde, eu vou inventar ideia para mim. Aí eu pensei assim, eu não vou mexer com isso não, e até porque na época eu não tinha descoberto um tratamento que hoje eu faço, né? Eu faço uso de canabidiol e me ajudou muito. Eu faço tratamento com ozônio. Depois que eu comecei a fazer esses 2 tratamentos, deu uma virada de chave na minha vida, eu pude fazer mais algumas coisas. Mas na época eu não imaginava. Aí larguei para lá, escrevi uma parte e larguei. Aí depois de um tempo, eu fiquei vendo aquelas reportagens que aparecem na televisão
sobre as pessoas, o que acontece com o uso excessivo, né? Os haters, né? Não sei falar direito, né? Os bullying, as coisas que acontecem nas redes sociais, como as pessoas estão adoecendo. Então aquilo foi me chamando a atenção. Aí meu marido falava assim: Nilma, seu livro, Nilma, aí, Nilma, lança o livro. Aí eu comecei assim, aí eu fui recebendo muito feedback assim para eu lançar o livro e fui vendo a necessidade e voltei a escrever. Aí nisso peguei e me empolguei. Eu ia lançar antes do Coração Verde esse Entre Telas e Corações. Só que surgiu o sonho de Coração Verde e passou na frente. Aí depois eu ia lançar Entre Telas e Corações, surgiu o Xandinho. Aí o Marcos da Toca do Aventureiro falou para mim assim: então você vai ter que escrever um livro para falar como foi. Como é que ele falou? Você vai ter que escrever um livro para contar do livro que você não conseguiu lançar até hoje. Um negócio assim que ele falou. Eu não aguentei, eu tive que rir. Ele falou alguma coisa assim. Aí você vai ter que escrever um livro sobre isso. É isso que ele quis dizer, né? Então, ele foi ficando para depois, foi ficando para depois. Aí agora, quando esse ano surgiu essa questão das redes sociais nas escolas, que não pode usar celular, eu falei assim, chegou a hora, agora não dá para passar mais. Então a Asis comprou o projeto, gostou muito, e a gente deve lançar talvez na Bienal se der tempo. Eu acho que vai dar tempo, né? Porque já está em andamento, agora está na parte da diagramação da capa. E a minha preocupação com esse livro é como, Vaninha está rindo aqui, minha preocupação com esse livro é a mesma preocupação com o Coração Verde, a mesma preocupação com o Xandinho. É transformar o leitor ao terminar de ler o livro. Esse é meu desejo, né? Transformar o leitor. E tem outros projetos também, mais à frente, que eu quero lançar também com essa mesma linha de preocupação. É tipo assim, eu pego uma preocupação que eu tenho. Eu tenho muita preocupação com a floresta amazônica. Mexe muito comigo, eu ver a pessoa cortando árvore, essa destruição, o desmatamento. Aí isso me incomodava, eu jogava para o papel. Aí essa questão da rede social me incomoda, eu jogo para o papel. Então, esse é meu objetivo para várias coisas que eu quero lançar. Nossa, que interessante, porque é uma forma que você cria a partir de uma dor sua, de uma forma tanto quanto terapêutica, você cria provocações que podem ter excelentes resultados na sociedade. Né? Então, ainda faz tudo isso como uma doação, né? Apesar de todas as limitações. Já reparei que o marido que teu esposo é um maridão, né? O braço direito, esquerdo. Inclusive, eu não lanço nenhuma história sem ele dar opinião primeiro, porque ele tem umas sacadas boas, sabe? Ele até no... É mole, o Marcos perguntando por que que na minha casa só tem caneca de metal e plástico. Ai, Marcos. Essa foi boa. Marcos sendo Marcos. Mas ele tem umas sacadas assim, sabe, interessantes, que por exemplo, eu não sabia como que eu ia iniciar o livro, o título do livro. Aí ele colocou o início do livro, ele falou, Nilma, você tem que botar o título do livro, Inicializando, que é um computador inicializando, é uma ideia inicializando, entendeu? Eu achei muito legal. Então ele me ajuda muito, ele me dá opiniões, ele fala assim, tem uma hora que ele fala assim, ah não, Nilma, isso aí tá muito sessão da tarde. Ou seja, tá muito chatinho, bobinho, né? Aí no início eu ficava com raiva, agora nem levo a mal mais, sabe? E a gente pode considerar um romance? Sim, é um romance. Perfeito. Nossa, tô curiosíssima para saber. Você está sabendo do termo também que se utiliza, né? Agora é nomofobia.
que Isso, é a isso. normofobia, é o medo de ficar sem rede social, sem Wi-Fi, Uhum. sem acesso à internet, Sim. né? É um medo. Inclusive, é um medo que torna-se uma Tá. doença. E quem tem nomofobia precisa se tratar, né? Uhum. Exatamente, que é o que tem ocorrido com a maioria dos nossos jovens, não só jovens também, né? Mas adultos, hoje em dia, virou uma febre, né, de modo geral. Eu tenho me policiado bastante nesse sentido, né? Até aqui no Prosa Verso e Vinho a gente andou distribuindo algumas questões justamente por isso, né? Porque às vezes ficava muito ou em uma ou em outra, e dependendo da rotina de cada um, a gente não consegue, na verdade, conciliar certas questões. E depende também das nossas fases, né? Então a gente tenta. Eu confio muito na expertise da Natasha, porque ela é uma pessoa, Nilma, que ela coloca meta no dia dela e uma rotina que ela tenta seguir assim, à risca. Eu não Arrisca, arrisca, consigo. arrisca. Ela é essa pessoa. É. Então, por exemplo, Bacana. ela consegue. Eu vou ficar, sei lá, 1 hora me dedicando a essa rede social, ela fica 1 hora. Se eu já começaria a conversar com alguém, que eu sei que a pessoa E ali, às vezes tá, sabe? Que às vezes acontece, né? A pessoa começa aí uma o história, arroz já queimou, né? isso, uma coisa puxa a outra, eu Aham. não consigo ter esse controle, sabe, de ficar ali, enfim, na hora que eu determinei. Então, às vezes, eu até deixo a desejar, porque às vezes eu prefiro nem começar ou nem olhar, porque eu sei que eu não vou conseguir naquele tempo que eu tinha estipulado. Agora, essa moça aí de cima consegue, ela pode contar Ah lá, o pessoal tá pedindo curso da Natasha, ela pode contar esse segredo pra gente. Ó, Diga, quando você Natasha. fala a moça aí de cima, você fala daqui pra frente, a moça da É, cobertura, amiga. é. Tô na A moça da cobertura. cobertura, pronta, é isso aí. A Mas moça da laje, esse pessoal de arquitetura é assim mesmo, viu? você tá É vendo? extremamente disciplinado. É, Mas, É isso aí. mas eu queria só deixar uma palavrinha aqui rápida sobre Tá? esse livro, para despertar uma curiosidade em todos, né? Uma professora, eu conversando com ela, amiga minha que é professora, até da área de sua, né, Stephanie? Você que é professora, né? Uhum. Então, A Natasha ela, também ela mas é na área de arquitetura, ensino arquitetura. Aham. é, superior, ensino superior. uma, É. ela é professora de alfabetização. Ela é uma amiga minha. E ela falou assim para mim, Nilma, bom se você pudesse fazer um capítulo sobre a criança que não tem atenção dos pais por conta dos pais não saírem da internet. Aí a criança não tem um bom rendimento, É. os pais não estão ajudando as crianças a fazerem os deveres de casa. Está acontecendo isso na minha escola. Aí eu peguei esse gancho dela e fiz o capítulo sobre uma criança chamada Quitéria, uma adolescente chamada Quitéria, que os pais dela, desde quando era 10 anos de idade, mais ou menos, 8, assim, os pais chegam em casa e ficam só na internet ou vendo filme e não dão atenção a ela, não querem saber sobre o dia dela, a nota dela do boletim, não olha, fala que tá legal, mas não vê, não dá parabéns. Sim. Aí até certo dia, a Quitéria desabafando no grupo, né, que é um grupo que surge, que quer ir na contramão do uso excessivo das redes sociais, e esse grupo não é que vai ficar sem usar a internet, é um grupo que procura usar a internet de modo equilibrado, é um grupo de adolescentes. Aí a Quitéria começa a desabafar. Não, o Nelma está falando para eu não contar, é só um pedacinho. Ela começa a desabafar, né? E ela conta que ela sai com a família da amiga e a família da amiga é totalmente diferente. O pessoal bota o celular, guarda, vai jogar vôlei, vai Olha que jogar jogos de demais. tabuleiro, não sei o quê, papapá, e não usam celular. Então, quando ela volta da viagem, ela fala assim: eu queria tanto que essa família fosse a minha família. Então, assim, Gente, que demais. Nossa, forte. Vai dar ó. aí vai sambar na cara da sociedade, né? Como Nilma Ah, sempre já faz, né?
Eu e E Natasha assim, estamos rindo aqui porque Natasha falou que você ia falar que vai sambar na cara da sério? sociedade. É. E assim, vai dar, né? Vai dar vários beliscões, vários empurrões, assim, para Sim, realmente cobrar dos pais. Porque, Nilma, de fato, há muitas questões que acabam, algumas famílias terceirizam essa educação. E pelo sim, fato de estarem terceirizando essa educação, há diversas consequências, tanto no campo acadêmico, comportamental, familiar, social dessas crianças, e os pais não tomam, né, nota sobre isso, não conseguem perceber. E aí depois, claro, depois quando a coisa estoura, né, aí vão pensar em procurar uma psicóloga, muitas sim, vezes, né? sim. Exato. Tem isso no livro. A minha irmã, Nelma, aqui, falou para eu não contar o livro. Mas isso aí que você falou são adolescentes que criam esse grupo e vão entrando no grupo adolescentes que têm várias experiências nesse sentido que você falou. Então tem Excelente. todos essa pegada de mostrar o que a internet tem feito, tanto da parte dos pais com os filhos, quanto dos filhos com os pais também. Então Uhum. não posso ficar falando muito, mas tem muito isso. O livro realmente, olha, chama atenção para você olhar bem para quem está do seu lado, né? E respeitar se vocês estão saindo juntos, né? É, vou sair com você, não vou sair com o meu celular. Eu estou saindo com você, não com Exato. o meu celular. Então tem isso no livro, sabe? Então é muito legal, Me lembrou muito legal. um pouco do sociólogo Bauman, né? Que ele fala muito sobre as relações sociais com a modernidade líquida. E ele faz algumas comparações, inclusive, né? Ai, um produto, sei lá, como é que um eletrodoméstico. Um eletrodoméstico, hoje em dia, ele está sendo construído com uma obsolescência programada, ou seja, para durar menos. E que as Uhum, relações, elas também estão caminhando nesse sim, sentido. E às vezes eu tento me policiar, a gente aqui em casa chama uma atenção da outra, às vezes eu puxo a orelha da Natasha no domingo que reúne a família também, às vezes acontecem essas coisas. Mas aqui em casa a gente se cobra muito, que às vezes a gente sai para, sei lá, jantar, comer um lanche, e aí a gente vê vários casais, várias pessoas, famílias, cada um no seu celular. Então aqui em sim. casa é assim. A Catiúcia mesmo às vezes, porque às vezes chefe conversa comigo no meu horário de almoço, alguma coisa assim, a Catiúcia arranca o celular de mim, fala, arranca da minha mão, fala, vai ficar aqui, você vai comer primeiro. Então, acaba que a gente vai sendo levada por um comportamento de manada, né? Sim, Vai sim, sendo empurrada. exatamente. A gente vai se levando, deixando se levar pelo comportamento que todo mundo está fazendo. Mas a ideia do livro é justamente essa, é alertar. Peraí, olha só, olha aqui, olha para onde a sociedade está caminhando. É um caminho difícil, é um caminho que vai adoecer muitas pessoas. Então, olha só, muita gente vai se separar, vai ter problemas emocionais, físicos, porque tem crianças dando problema de escoliose por ficar muito assim no computador, né? Uhum. Então, eu descobri nessa caminhada com esse livro o Instituto Delete. E eu quero indicar para vocês que estão aqui na live, entrem no Instagram do Instituto Delete. É um instituto criado por uma médica, ela é psiquiatra, psicóloga, psiquiatra, doutora, ela é uma doutora, que ela criou esse Instituto Delete na UFRJ, Olha. né? Uhum. Com vários, tem vários, são vários médicos juntos, não é só ela, são vários médicos. E eles tratam pessoas que têm nomofobia, pessoas que são viciadas na internet, na rede social, essas coisas. Na Mas só que utilização eles dos celulares, né?
eles identificam. Você vai no Instituto Delete, faz um teste para saber se você é viciado no Instagram, no WhatsApp ou no Facebook. Aí você faz um teste. Aí você faz o teste e se você perceber que você é viciado, você pode se tratar. Não só com o Instituto Delete, como também com psiquiatras e psicólogos, porque tem pessoas se tratando já com psiquiatras por conta da rede social, da tecnologia, que a pessoa não está conseguindo se desligar, né? Então, eles fazem esse tratamento gratuito na UFRJ. E eu pedi autorização para colocar no livro o nome do Instituto Delete, eles me autorizaram. Depois eu vou enviar um livro para eles. Assisti live que eles estavam contando casos de pacientes deles para poder eu me inspirar ali, né? Assistir. E realmente já as pessoas estão sendo tratadas, porque tem pessoas que quando você vai tirar o computador, elas quebram a casa inteira, surtam. Realmente. Então, é muito sério, é muito sério. Isso é uma realidade, porque depois que o estrago está pronto, né, enquanto a gente puder fazer essa conscientização, que a princípio ninguém dá bola, né, mas é uma temática muito importante. Eu queria ler alguns comentários, posso? Pode, claro. Então, então vamos lá. Quando a Stephanie chegou, que chegou de verde, a Vaninha disse que depois que conheceu a Nilma, também adotou mais verde na vida dela, no guarda-roupa e até nas unhas. A Vaninha aí tá curtindo o momento verde também. A Nelma, sua irmã, tá dizendo que o Xandinho, pessoalmente, é um fofo. É demais. A produção disse que ele vai ser biólogo, né? Que ele já está se encaminhando para ser. Eu cheguei a pensar em engenheiro ambiental, mas tudo bem. Biólogo também é muito importante. Ai, ai, ai. A Kelly está perguntando a idade do Xandinho. Aí acho que ele respondeu aqui, 12 anos, né? Então, mas ele é um rapaz bonitão, né? Ui, deixa eu... É um doce de menino. Maravilha. E a família também, porque a família, ele é o espelho da família, né? Não vamos tirar o mérito dos pais. Os pais são educadíssimos, maravilhosos. Nossa, e engraçado que eu fui só conhecer o Xandinho no dia do lançamento do livro. Sério? Que a gente mora longe, né? Entendi. E às vezes o seu contato maior é com os pais, né? Sim, na verdade, né? Querendo ou não, acaba sendo com os pais. Deixa eu olhar aqui que sumiu tudo, mas deixa eu ver aqui de onde eu parei. Peraí. Então, sobre a questão das frutas, né? Que eu comentei, que eu vi no seu Instagram, que ele estava fazendo as entregas, né? Então, a nossa rua, daí ele está dizendo aqui, né? A nossa rua é uma árvore produzindo uma fruta cada, né, na rua dele. Que legal, tem né? 15 árvores frutíferas na rua dele que ele plantou. Deus! Dá para ir fazer a feira, né? Dependendo da estação. Sim. Gente, que demais. Exato. Deixa eu ver aqui. Daí falaram sobre fazer o curso comigo. Imagina, gente, cada um se entra aí num jeito, Não, né? você vai ter que explicar essas estratégias aí, dona Natasha. Você sabe disso. Deixa eu ver aqui. A Vaninha disse verdade, Vaninha também quer. Então, estão falando aqui do meu curso. Imagina, gente, a Stephanie falava que eu era muito rigorosa, depois conheceu outra pessoa mais ferro e fogo, olhou para mim e falou: olha, eu estava no céu com você. Aí ela já tem alunas, ó, Vaninha. Tá vendo? Pois é. Aí a sua irmã dizendo para não contar o livro, mas não tem como não, né? Porque quando a gente está muito envolvida, né? A gente quer dar aquele, né? Dividir, né? Compartilhar aí aquele material que está sendo produzido com tanto carinho, né? Deixa eu ver aqui. O menino que planta, né? Disse aqui, leva essas crianças para plantar árvores. Deixa eu ver aqui. Crianças da rede social, do uso excessivo. Tira esse pessoal do celular e vão plantar árvores. Isso aí. Exato.
Gente, tanta gente que passou por aqui, olha que bacana, né? A gente fica muito contente, muito feliz, porque é um assunto, todos os livros, né? Todas as temáticas que a Nilma traz, a Nilma sempre escolhe com tanto carinho, né? E tem toda essa preocupação para contribuir, né? Lembrando que existem diversas formas de literatura, mas a Nilma tem esse conceito com ela. A gente vê que ela é apaixonada, que ela tem esse comprometimento e ela sempre traz temáticas importantes, pensando não só no agora, mas pensando no que vai vir ainda, né? Então a gente tem que ir se policiando e se cuidando. A gente está indo já para o encerramento. Nilma, você quer fazer algumas considerações finais, alguma coisa dos seus livros? Quais que são os Sim. seus a sua agenda, como é que está a sua agenda? Tem algum compromisso que você já queira anunciar, alguma coisa Sim, assim? eu quero anunciar que a gente vai estar dia 14 de junho, sábado, no estande da Lura Editorial, de 14 às 16, dia 14, de 14 às 16 horas. 14, 14. Vai ter Dia transmissão ao 14, vivo? de 14 às 16 horas, eu acredito que vai ter transmissão ao vivo pela Lura Editorial. Vai ter Perfeito. sim, com certeza. Vai ter entrevista, vai ter transmissão ao vivo. O lançamento do livro Xandinho, o Menino que Planta, na Bienal do Livro do Rio. E vamos estar eu, Xandinho, lá esperando vocês, pessoal. Olha, marca para sábado, dia 14 de junho, estar com a gente lá, viu? Na Bienal. Demais, Maravilha, gente. maravilha. Stephanie, Eu quer fazer quero ver suas considerações? Xandinho ali, junto com a Nilma, dando vários autógrafos. Ai, queria poder estar. Uma pena. Queria mesmo, de verdade. Eu estou Poder lembrando estar da com Bienal, vocês. mas eu também ainda não sei se a gente vai lançar esse livro Entre Telas e Corações na Bienal, mas já está na fita para ser lançado, mas não tenho ainda como confirmar, porque o livro é muito... demora a fazer, um processo demorado, né? Mas Sim. os outros compromissos que eu me lembre, eu estou lembrando da Bienal, mas eu não estou lembrando de outro. Acho que tem as lives, né? Essa coisa toda. Me acompanhe na rede Por social que você vai ficar sabendo de tudo. favor, gente, por favor. Sigam essa mulher. Qual que é? Arroba Nilma Arroba Boe. Nilma Boechat e arroba Menino que Planta, que é o menino Vamos que já colocar esses plantou mais de arrobas 4 aqui mil pra árvores. galera. Eu acho que vou fazer o seguinte. Natasha, você coloca os arrobas. Você vai colocar os arrobas, né? Vou Nos colocar os na arrobas. legenda, depois pronto. Pessoal, sigam, por favor, conheçam mais e mais o trabalho desses dois queridos, né? E os demais projetos também da querida Nilma. Ah, Nilma, é sempre muito gratificante falar com você, tá? Desculpa, às vezes eu não consegui responder prontamente, mas eu acho que as respostas vão começar a melhorar, que a Natasha agora está no comando das É. respostas. E ela é toda, né, estrategicamente meticulosa, e eu tenho certeza que agora as respostas vão melhorar. Agradecer imensamente por você confiar no nosso trabalho. Quando a gente diz agradecer por confiar no nosso trabalho, a gente fala de coração mesmo, porque nós sabemos o quanto é importante para os escritores e que é a vida deles, né? É parte deles que se encontra no livro, é parte deles que está entre as páginas. Então, ainda mais assim, sendo um projeto como o seu, que tem o objetivo de transformação social. Então, assim, para nós é um privilégio, na verdade, é um privilégio nós estarmos aqui falando sobre os seus trabalhos. As portas estarão sempre, sempre, sempre abertas, viu, Nilma? Aqui para falar mais e mais sobre você. Por favor, continue esse legado, não desista, não desista. E eu acho É que porque esse tem livro. hora que a gente dá uma Sim, desanimadinha, eu né? sei, eu É. sei. Tava comentando, acho que foi na live de ontem, eu comentei. Às vezes parece que a gente tá falando sozinha. Não, e quando a gente está É, desanimando, aí vem uma pessoa na Amazon lá, um faz um comentário. comentário, uma avaliação, aí você levanta de novo. É. Exatamente, exatamente. Então, assim, nunca desista, por favor.
o que você faz, aquilo que eu já comentei, é doação, né? Você, apesar de tudo, você tá aí, né? Você tá aí produzindo, você tá aí se dedicando, se entregando para isso. E é uma entrega mesmo, não tem como a gente não dizer. É entrega, é seu tempo, é sua vida, É, né, que está impregnada nesse livro. Então, para nós, como já dito, é realmente um privilégio. E pensa bem nesse projeto das é, músicas. Eu ia falar uhum, CD, mas hoje em dia ninguém usa CD, né? é, Mas enfim, do seu projeto, colocar os clipes no sim. YouTube, no YouTube, criar uma playlist no Spotify, né? Divulgar mais e mais. Como é que a gente também adquire, por exemplo, o audiolivro? Você pode só reforçar para a Sim, gente? o Coração Verde está sendo vendido na Amazon, Americana Submarino, e-book também na Amazon, e no Toca Livros tem o livro falado e cantado, né? E o Xandinho Menino que Planta na Amazon também, e agora parece que ele vai entrar também em outras plataformas, Americana, Submarino, né? E é por aí, e pelo mundo, se Deus quiser, Xandinho vai viajar pelo mundo. Já está viajando, né? Verdade, verdade. Porque a Sim. história é maravilhosa. Com certeza. Aproveitar aqui o comentário da Adriarte Bonecas. Opa, quero conhecer o Ah, trabalho, viu? Ah, pode aqui, falar. menina, ainda bem que a Adriarte falou agora, Ah, porque ela fez o Xandinho, olha. que coisa mais linda, Eu esqueci de mostrar, desculpa. gente. Ela é uma artista. Eu dei a ideia para ela, mostrei o livro, a ilustração, ela fez igual a ilustração. Olha que Perfeição, coisa gente. linda. Olha o tênisinho dele, que lindo, o Oh, tênis. meu Deus, cada detalhe, né? É porque a Gente, o gente, quando vai cabelo, para bienais, o cabelo do Xandinho é exatamente assim, que enroladinho. lindo. E quando a gente vai apresentar em Bienal, em feira literária, o livro, normalmente você tem o boneco do lado, para fazer chamar a atenção da criança, né? E Sim, as sim. crianças Sim. gostam muito, pega o boneco, abraça, e é muito Ai, que bacana. delícia. Ó, Obrigada. Olha, a Adriana está fazendo também o projeto da Kélida. Ela é excelente. Depois Kélida vai mostrar coisa para gente. boa. Eu Oh, super Por indico favor. para vocês. Ela envia pelo correio. É excelente o trabalho dela. Gente, por favor, Natasha, coloque também na legenda esse Sim, arroba Adriartes maravilhoso. Bonecas. Isso. Adriarte Bonecas. Eu acredito que muitos escritores que passam por aqui, olha, a gente tem escritor, viu, que passa por aqui. Tem Sim, muita gente que assiste a live depois, muita visualização, então pode ter certeza, viu, Adri, que você vai receber mais pessoas solicitando aí, viu, sua com arte, o seu certeza. trabalho maravilhoso. E, ai, gente, coisa boa. Eu falei que eu ia aproveitar o comentário dela, que ela falou que o seu trabalho é bênção, né? Independentemente, respeitando todas as crenças aí. É, eu tenho certeza que isso é missão, viu, Nilma? Isso Sim, é missão. Isso é missão e isso não vem dos homens, isso vem lá de cima. sim, Tenho com certeza. certeza. Tenho Eu também certeza tenho. disso, viu? Com Ai, certeza. gente, é isso, Natasha. Você vai ter que é encerrar, que eu quero falar isso. mais, né? Pois é, E eu eu tô aqui. quero agradecer a vocês pela oportunidade. Eu amo fazer live com vocês, porque eu sempre aprendo com vocês e vocês são maravilhosas, nasceram para isso e admiro demais o trabalho de vocês. Que venham muitas lives, nós juntas, né? Com Amém, certeza, amém. Isso com aí. certeza. Sim, e sempre vai ser um sucesso, viu? Seus projetos já estão aí trilhando para o sucesso. Então, o que vier já vai nascer no sucesso, né? Isso Ai, que Até porque bom. você tem o que é mais forte, é o apoio da sua família, né? Sim, Sempre, desde a outra conversa dessa, você sempre disse que você sempre tem o apoio do seu marido e do seu filho, e é isso que importa, né? Que estão sim, sempre nos minhas momentos irmãs bons, momentos também. e da família como um todo e amigos, né, nessa Uhum, questão. Então, isso que importa. O resto a gente corre atrás. com Isso certeza. aí. Ó,
Um beijo para Obrigada a todos. todos que participaram, viu? Obrigada mesmo. Olha lá, Exato. plante amor. Pera aí, tem uma mensagem final do menino que planta. Plante amor, plante árvores, plante vida. Quem planta árvores, planta água. Oh, maravilhoso! Maravilhoso. Siga também firme e forte no seu propósito, viu? Xandinho, posso chamar de Xandinho essa intimidade? Siga no seu propósito, Xandinho. É isso aí. Exato. Gente, muito obrigada a todos que passaram, a você que está assistindo no outro horário. E saibam também, né? Quem está assistindo talvez pegou um pedaço. Eu cheguei, me enrolei no meu trabalho, cheguei num pedaço aqui também. Mas a você que está assistindo, pegou um pedacinho, vai ficar gravado aqui no Instagram, também vai para o YouTube e para o Spotify, se você preferir fazer outras atividades e ouvir um pouco mais sobre o trabalho da nossa maravilhosa escritora. E é isso, dona Natasha, é isso, Nilma maravilhosa. Excelente final de semana a todos vocês, não é isso? Beijo. Isso. Obrigada, Beijo meninas. grande, Obrigada a gente. todos. Beijo. Obrigada. Até Tchau, tchau. mais.